Christ as his or her Savior knows far more than they do about this. Cada um de vocês que conhece Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal, conhece mais, sabe mais do que cada uma dessas pessoas que eu citei. You know what a human being should look like. Você sabe com que uma pessoa deveria se parecer? Don't you? Você não sabe? What should he look like? Com que ele deveria se parecer? Com quem? Should look like Jesus Christ. Deveria se assemelhar a Jesus Cristo. Yes. Why then should you and I go crawling around the psychologist's table on our hands and knees hoping to pick up some crumbs? E por que é que você e eu então deveríamos engatinhar sobre a mesa da psicologia, procurar obter com isso algumas migalhas? We ought to get out in front of that confused pack and say, hey, here's the answer. Come on. We've got it. Follow us. Nós temos que entrar na frente desse bando confuso e dizer para eles, gente, nós temos a resposta. Sigam-nos. Just think for a moment of what Freudianism is like. Pense um pouquinho o que é o freudianismo. Freud teaches, Freud ensina, man is not responsible for what he does. He's had this bad superego socialized into him. ele teve esse superego negativo socializado, incutido dentro dele. Others, parents, Sunday school teachers, preachers have done this to him. Pais, professores de escola dominical, pastores é que criaram esse problema dentro dele. So if somebody goes out and shoots a half dozen people, they say, oh, I wonder who did it to him. That is, to the one who did the shooting. Então, quando uma pessoa sai por aí e mata meia dúzia, eles dizem, eu gostaria de saber quem é que fez esse mal a essa pessoa que matou essa meia dúzia. That's the kind of thinking that follows Freudian philosophy. É isso que vem por trás da filosofia freudiana. But you see, Freud was not merely a philosopher, he was a theologian. Mas Freud não era um filósofo, ele era um teólogo. Not a very good theologian, but a theologian. Ele não era um bom teólogo, mas ele era um teólogo. He was teaching a doctrine of man, Ele estava ensinando uma doutrina do homem, as well as many other doctrines. assim como tantas outras doutrinas. He was saying that a human being is not to be held responsible for what he does or says. Ele estava dizendo em última análise que o ser humano não deve ser responsabilizado pelo que ele diz e faz. Anybody who's ever read the Bible for 15 minutes knows that that's bad theology. Se alguém aqui já leu a Bíblia apenas por 15 minutos na sua vida, sabe que a teologia de Freud é furada. God is going to hold us responsible. Deus irá nos ter por responsáveis. Take Carl Diversity in this one field and no consensus. Por que é que existe tamanha diversidade nesse campo? Por que é que não há consenso? The answer is because the one textbook that could have brought consensus has been neglected, the Word of the living God. A resposta para isso é que o único livro que poderia ter sido, que traz consenso para esse campo, foi negligenciado completamente. From the beginning, psychologists have thrown the Bible out the window. Desde o princípio, os psicólogos têm jogado a Bíblia pela janela, Criticized the Savior, criticando o Salvador, made fun of Christians, gozando dos crentes. and many of them have tried to destroy the faith of Christians. E muitos deles têm procurado destruir a fé dos crentes, dos cristãos. How can we eclectically get together with people like that? Como é que nós podemos nos ajuntar ecleticamente com pessoas assim? And yet in Christian circles we find Christians trying to borrow from the psychologists. E ainda assim, nos círculos cristãos, nós descobrimos pessoas que estão buscando conceitos para inserir no seu contexto. What a sad situation it is. Que situação triste é essa que nós enfrentamos? When the real answers are found here. Quando as verdadeiras respostas se encontram aqui dentro. But people say I want both. Mas aí as pessoas dizem, mas eu quero ambos. But you can't have it both ways. Mas eu digo para você, não dá para ter das duas formas. You see, the psychologists say we can give you love, joy, peace, self-control. Aí os psicólogos chegam para você e dizem, nós vamos dar amor, autocontrole, mansidão, paz para você. Without the Bible and without the Holy Spirit. Sem a Bíblia e sem o Espírito Santo. But Paul writes in Galatians that this is the fruit of the Spirit. Mas Paulo em Gálatas diz que esse é o fruto do Espírito. It can't be both ways. Não pode vir das duas fontes. If you have a shop on one corner that sells round black things that you put on your car called tires. Se você tem uma loja lá na esquina que vende aquelas coisas redondas e pretas que nós chamamos de pneus para o carro.
And 3 more shops open up on the other corner selling tires. E outras 3 lojas abrem nas outras esquinas ali próximas também vendendo pneus. I don't know what you call it. Eu não sei o que você diz disso. I call it competition. Eu chamo isso de competição. If you have God saying, I can give you love, joy, peace and self-control through the Spirit and through the Word. Se você tem um Deus que diz que eu posso te dar amor, autocontrole, autoestima, etc., pela palavra. And Freud and Rogers and Jung and the rest say, I can give you that apart from the Word and the Spirit. E Freud, Jung e todos os demais dizem para você, eu posso te dar isso, mas fora o Espírito I Santo. don't know what you call it, Eu but não sei I o que call it você, competition. eu não sei do que você chama isso, mas eu chamo de competição. Let me tell you something, if the Old Testament teaches anything, Eu quero dizer para vocês que se existe uma coisa que o Velho Testamento ensina, it teaches that God doesn't bless his competition. Ensina que Deus não abençoa aquilo que compete com Ele. My friends, this is where it is. A questão está nisto hoje em dia. The line has to be drawn Precisamos delinear uma linha divisória between biblical truth and answers and unbiblical truth, Entre- non-truth, error. a verdade bíblica, as respostas bíblicas e as respostas falsas, o erro. Now I'm going to turn to the scriptures, and from here on we'll be using God's word. Eu vou abrir as escrituras e daqui para frente nós vamos estar usando a palavra de Deus. Paul was writing his second letter to Timothy, the last letter he ever wrote in this world. Paulo estava escrevendo a segunda carta a Timóteo, o último escrito de Paulo enquanto ele estava aqui neste mundo. He's telling Timothy what will keep him straight in times when people deny every value of the Christian faith. E ele está dizendo para Timóteo como se manter firme numa época em que todos começam a checar os nossos valores e ir contra esses valores. In the first 13 verses of 2 Timothy 3, Nos primeiros 13 versículos de 2 Timóteo 3, he describes those times. ele descreve essa época. Then he contrasts what Timothy must believe and do. E aí ele contrasta isso com o que Timóteo deve fazer e crer. In verse 14 he says, No versículo 14 ele diz para Timóteo: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. he's saying that the apostolic word is what you must stand firm upon. Ele disse: Timóteo, você deve ficar firme sobre a palavra apostólica. Now that apostolic word today is inscribed in the New Testament. We still have it. Esta palavra apostólica hoje, em nossos dias, está no Novo Testamento. Nós a temos hoje presente. In those days it was still being written, of course. Naquela época, é lógico, estava sendo escrita ainda. But we have that word today, and so what Paul is pointing us to is the New Testament. Então, o que Paulo está dizendo para nós hoje em dia, neste versículo, é que nós temos que olhar firmes e ficar firmes sobre o ensinamento neotestamentário. Then he says in verse 15, Aí ele diz no versículo 15: E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. that was the Old Testament. Agora é o Velho Testamento. So if you want to stay firm and true and straight, then you have to stay true to the Scriptures. Então, se você quiser ficar firme, realmente com uma posição sólida, você tem que ser fiel às Escrituras. Now in verses 16 and 17, I want to focus on those words of Paul for the rest of our time. Agora eu quero focalizar a nossa atenção no restante do tempo que nós temos nessa manhã para os versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. So you have the word inspirada. Então vocês têm a palavra aí, inspirada. Right. Very good. But that's a very bad translation. Mas é uma tradução muito pobre. We have the same bad translation in English. Nós temos a mesma tradução pobre no inglês. And it's confused many people. E ela tem confundido muita gente. Because it comes from a Latin word that means to breathe in. Porque ela provém de uma palavra no latim que quer dizer inspirar. Puxar para dentro. Whereas the Greek word underlying it means to breathe out. Porque no grego a ênfase está justamente no expirar, no pôr para fora. So you see, it means just the opposite of what the Greek said. Então ele diz o oposto do que o grego ensina. What it's saying here is
Então o que está contido aqui é o seguinte: that the scriptures are just as much God's word as if he spoke them by means of breath. É que a palavra escrita de Deus é tão palavra de Deus quanto se ele tivesse falado através do seu soprar, do seu fôlego. In an illiterate country, for example, things are different than in a literate country. Num país onde o analfabetismo é grande, as coisas acontecem de forma diferente de um país onde o analfabetismo praticamente não existe. If you had a secretary in a literate country and you had a secretary in an illiterate country, she'd respond differently to the following situation. Se você tivesse uma secretária num país onde o analfabetismo é grande e tivesse uma outra secretária num país onde o analfabetismo é pequeno, a resposta das duas, a reação das duas a este problema seria diferente. If the secretary, say in America, were told, I'm going away for a week, I want you to do so and so on Tuesday. Se você lá na América, por exemplo, diz para sua secretária: eu vou viajar e eu quero que você faça isto aqui na terça-feira. But before the boss left, he wrote her a little note and said, please do it on Wednesday. Mas antes de viajar, aquele patrão virou e escreveu um bilhete para ela e disse: não, eu quero que você faça na quarta-feira. Every time that secretary would do it on Wednesday because she could hold that note in front of him and say, see, here you wrote it. Essa secretária iria em todos os casos fazer o que ele mandou na quarta-feira, porque ela teria uma comprovação para mostrar para ele: ó, o senhor mandou eu fazer na quarta. In a less literate country than that, num país menos alfabetizado do que isso, it's likely that the opposite would happen. Seria o oposto que iria acontecer, muito provavelmente. The secretary would do it on Tuesday rather than Wednesday. A secretária faria na terça e não na quarta. And she'd reason this way. E o arrazoado dela seria o seguinte: I know he wrote that little note to remind me. Eu sei que ele escreveu isso aqui só para me relembrar. But he must have been in a hurry and made a mistake. Mas ele devia estar correndo muito, ele cometeu um erro. Because I heard him say Tuesday. Porque eu ouvi ele dizer que era na terça-feira. The spoken word in an illiterate society takes precedence over the written word. A palavra falada, dita numa sociedade menos alfabetizada tem força maior do que a palavra escrita. There were many people who couldn't read and write who were in the early churches. Havia muitas pessoas analfabetas na igreja primitiva. And Paul is making it explicitly clear E Paulo está deixando muito claro, muito explícito, that the spoken word does not take precedence over the written word, que a palavra falada não tem precedência sobre a palavra but escrita, that the two are precisely the same. mas que as duas são exatamente a mesma coisa. That what God has written in His Word is nothing different from, nothing additional to, nothing less than what He would say if He were to speak audibly. E que ele está dizendo que o que Deus escreveu na sua palavra não é nada diferente, não é nada mais, não é nada menos do que ele diria se estivesse falando de forma audível. He's saying this is God's Word. Ele está dizendo: isto aqui é a palavra de Deus. Now because it's that, E por ser assim, He says it will do 4 things for the believer. ele diz que ela fará 4 coisas em benefício do que crê. Once he's been made wise unto salvation, Uma vez que essa pessoa foi se tornada sábia para a salvação, he says in verse 16 that the scriptures are useful ele diz que a escritura é útil for teaching, para ensinar, for conviction. para trazer convicção. Now there's some translations that weaken that and translate it reproof, but it really means to convict, like in a law court. E há algumas traduções, como é o caso da nossa, que tem aguado um pouquinho o significado disso, que usa uma palavra repreensão, mas o ensinamento aqui é aquele que existe numa corte, num tribunal. For correction, Ele diz também que existe para correção and for discipline training in righteousness. e para o instruir disciplinado na justiça. Now think about those 4 things that the scriptures do. Pense nessas 4 coisas que a palavra de Deus realiza. First, they show us God's will and God's requirements for us. They teach us. Primeiro, a palavra de Deus nos ensina mostrando o que Deus exige, o que Deus quer de nós. All things necessary for life and godliness are in this book. Tudo o que é necessário para uma vida piedosa, uma vida que agrada a Deus, está aqui nesse livro. The church didn't have to wait for 1900 years till Freud was born to learn all these things. A igreja não precisou esperar 1900 anos até que Freud nascesse para ter essas verdades.
They teach us all we need to know to love God and love our neighbors. Elas nos ensinam tudo o que nós precisamos saber no sentido de amar a Deus e amar o nosso próximo. But they also convict us of the fact that we live down here far below what God requires. Mas a palavra de Deus também nos mostra, nos traz convicção de que nós vivemos aqui embaixo, muito longe do padrão que Deus requer de nós. They convict us of our sin. Nos trazem convicção de pecado. But the Mas scriptures do a third thing. as Escrituras fazem uma terceira coisa. They correct us. Elas nos corrigem. They get us out of the messes we get ourselves into by our sins as Christians. Ela nos faz sair daquela complicação toda à medida que nós começamos a confessar e tratar do nosso pecado. The Greek word here means literally to stand us up straight again. A palavra no grego aqui literalmente significa nos fazer ficar eretos, com a cabeça erguida. The scriptures knock us down and show us our sin, but then they pick us up and dust us off and turn us around and head us in the right A direction. palavra de Deus nos leva lá para baixo, nos amassa, mas depois nos faz levantar e ela tira toda a poeira e faz a gente seguir em frente. And then they do one more thing. Mas as Escrituras nos fazem uma última coisa. They stay with us and they discipline us until we learn the ways that please God. A palavra de Deus permanece conosco, nos disciplinando até que nós assimilemos os conceitos They de train Deus. us in His righteous A palavra ways. de Deus nos treina nos caminhos da justiça de Deus. Now, Paul says Scripture is given for those four purposes. Paulo diz que a palavra de Deus é dada para esses 4 propósitos. And notice verse 17. Agora In order repare o versículo 17. A fim de que, to make the man of God. para tornar o homem de Deus, That's a phrase that's picked up out of the Old Testament and applied in the New to the minister of the Word. é uma frase tirada do Velho Testamento e aplicada aqui no contexto neotestamentário ao ministro da palavra, To make the man of God adequate, a fim de que o homem de Deus seja perfeito ou adequado, to equip him fully e para equipá-lo perfeitamente for every good task. para toda boa obra. Now you either believe that or you don't. Ou você crê nisso ou você não crê nisso. 3 different ways Paul says the man of God through the Bible has what he needs for his ministry. 3 formas diferentes de o homem inteiro que Deus quer que ele tenha para o seu ministério, que a Bíblia nos ensina. He says he is adequate through the Scriptures. Ele diz, ele é adequado através da He palavra. says he has all the equipment he needs through the Scriptures. Ele tem todo o equipamento de que precisa através das Escrituras. He says he's never called to any task that he has to perform as a minister that he can't find the answers in the Scriptures. Ele nunca jamais é chamado para trabalhar, para estar atuando numa situação para a qual ele não tem os recursos revelados na palavra. And today in the evangelical church, that's the issue. E hoje na igreja evangélica essa é a questão primordial. Will we really believe that the Scriptures are the answers to our problems, or do we need something more? Será que nós realmente cremos que as Escrituras são a resposta para os nossos problemas, ou nós estamos pensando que precisamos de algo mais? I believe, and I hope you do too, Eu creio e eu espero que você também creia that the answers are in the Word of God. que as respostas estão na palavra de Deus. That's where the line's drawn. É aí que nós desenhamos a linha divisória. And I know there are lots of people who doubt that. E eu sei que há muitas pessoas que duvidam disso. Lots of people who want to put a foot in both camps. Muitas pessoas que querem pôr um pé de cada lado da linha. Lots of people who do. E muitas pessoas que assim fazem. But that's the issue right here in this book, in this verse. Mas essa é a questão que este versículo, esse texto está tratando. And every bit of the world's philosophy and teaching and theology that you pour into your view E todas as porções da filosofia, da teologia, dos ensinamentos do mundo que você coloca dentro do seu ponto de vista, is like taking ink and pouring it into pure water. é a mesma coisa que pegar a tinta e derramá-la sobre a água pura. Why should we do that? Por que é que deveríamos fazer isso? That's the question I leave you with today. Essa é a pergunta que eu deixo com os irmãos nessa manhã. There is no consensus apart from the Word of the living God. Não há consenso fora da palavra viva do Deus vivo. But there is solid consensus here. Mas há consenso sólido aqui presente.